Somente um Prime pode derrotar Fallen. Talvez você já tenha ouvido isso enquanto via os filmes de Transformers, mas você já parou para se perguntar o que realmente é um Prime? Cara, eu já vou te adiantar que é muito mais do que um simples título. É muito mais que um título que o líder dos Autobots recebe. E é ainda mais que apenas o sobrenome do Optimus. Isso eu garanto. Mas se você quiser realmente conhecer a fundo o que é um Prime, você vai ter que descer aí embaixo, se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Porque essa é a única forma de garantir que você vai receber a lendária matriz da liderança. Em posse desse artefato, você será capaz de realmente descobrir o que é um Prime. Tendo feito isso, vem comigo e bora conhecer a origem dos Primes e quem é Primus, o deus dos Transformers. Bem, no início de tudo, não havia nada. Era apenas um universo vazio feito de uma única singularidade. Desta singularidade surgiram dois seres. Como você, que já viu meu vídeo do Unicron, deve saber, inclusive. Se você não viu, tá aqui nos cards. Passa lá depois desse vídeo aqui, eu garanto que você vai curtir. Serve de complemento para esse aqui e vice-versa. Mas voltando, após a singularidade se dividir nesses dois seres primordiais, surgiu assim Unicron, o aspecto da destruição e maldade, e o seu oposto, Primus, o aspecto e encarnação da luz, criação e bondade. Durante bilhões e bilhões de anos, esses dois seres divinos lutaram de igual para igual. Primus tentando impedir Unicron de destruir tudo e Unicron querendo destruir literalmente todo o multiverso, porque a própria existência do multiverso é uma afronta para ele. Durante muito tempo, Primus falhou em derrotar Unicron, o que resultou no Unicron conseguindo destruir absurdos 22% do multiverso inteiro de Transformers. Após um tempo, Primus finalmente percebeu que jamais seria capaz de vencer Unicron, porque os dois eram praticamente iguais em poder. Unicron, na verdade, conseguia em alguns momentos superar Primus, mas nenhum dos dois conseguiria jamais finalizar o outro para valer. Porém, mesmo Unicron não sendo capaz de matar o Primus de vez, ele em algum momento iria conseguir sua meta. Porque mesmo com Primus tentando impedir ele ainda conseguia destruir universos por aí. Então, após trilhões de anos, ele conseguiria atingir sua meta. Destruir tudo o que existe. Então, após perceber isso, Primus fez um sacrifício derradeiro e nobre. Ele usou todo o seu poder para criar 13 guerreiros e um artefato. Esses guerreiros viriam a ser chamados de Primes, os primeiros Transformers, recebendo esse nome em homenagem ao seu criador, Primus. E o artefato seria conhecido como um dos artefatos e coisas mais importantes de toda a mitologia dos Transformers, a lendária matriz da liderança. Após o sacrifício de Primus, seu corpo ficou para toda a eternidade preso em sua forma alternativa, um planetoide. E então Primus, o deus dos Transformers, se tornou Cybertron, o planeta dos Transformers. Então, mesmo após o seu sacrifício, Primus ainda era útil, servindo de moradia para todos os Transformers, mas principalmente os Primes. Sua criação, criada com o único intuito de vencer Unicron. Os Primes então tiveram uma luta definitiva e final contra Unicron. Usando a matriz da liderança, eles conseguiram dar o mesmo destino de Primus a Unicron, ficar para sempre preso em sua forma de esfera. Mas se você já viu meu vídeo do Unicron, você deve saber que esse não foi o final do Devorador de Mundos, do universo de Transformers. Os 13 Primes eram diversos, mas alguns dos principais eram Solus Prime, a Criadora, uma das Transformers mais poderosas e amadas da história. Assim como todos os Primes originais, Solus possuía uma habilidade única, a capacidade de criar qualquer coisa que ela quisesse ou precisasse, utilizando de um artefato lendário conhecido como a Forja de Solus para realizar esses feitos. O próximo é Quintus Prime, um dos Transformers mais inteligentes da história. Quintus seria o equivalente ao cientista dos 13 Primes. Outra coisa importante de ressaltar do Quintus é que ele
considera a vida acima de tudo. E por isso, ele tem em sua posse a Ember Stone, um artefato capaz de acelerar processos biológicos, fazendo assim mundos inóspitos se tornarem habitáveis para formas de vida. Próximo, temos Micronius Prime, um dos menores Transformers que existem, mas não se engane pelo seu tamanho. Micronius é considerado a consciência dentro do grupo dos Primes, e não deve ser subestimado jamais, porque apesar de ser pequeno, Micronius tem uma reserva infinita de energia, fazendo ele ser um inimigo difícil de encarar. Amalgamos Prime é o próximo. Ele é conhecido como o trapaceiro dos 3 originais, sendo então meio que o Loki do grupo. Uma das características mais legais dele é que ele podia se transformar em qualquer coisa instantaneamente, sendo meio que um doppelganger. Também tem o Alchemist Prime, que pelo nome você já deve saber que ele é um alquimista, né? A habilidade do Alchemist Prime era a capacidade de transmutar metais, assim alterando características de objetos por algum tempo. Um dos mais notórios Primes que já existiram foi Lead Maximus, um Prime que se corrompeu com o tempo, pois sua habilidade era a capacidade de manipular os outros com suas palavras. E apesar de ser um dos mais notórios, Lead Maximus acabou sucumbindo ao mal e ganância. Mas apesar de sua manipulação ser forte belicamente, daria para dizer que Lead Maximus era um dos mais fracos entre os Primes. Diferente do próximo da lista, Vector Prime. Esse Prime foi designado pelo próprio Primus para se tornar o guardião do espaço e tempo, fazendo assim com que Vector se tornasse um dos Transformers mais poderosos da história, porque o cara simplesmente tem a capacidade de ir para qualquer lugar e qualquer tempo. Ele é o guardião do tempo e espaço. Imaginem o quão apelão esse Transformer é. Para vocês terem uma noção, o Vector Prime já foi o guardião da Matriz da Liderança. E como eu disse, a Matriz foi o objeto que deu a capacidade de Primus e os Primes vencerem o Unicron. Então só imaginem a importância desse objeto. E o Primus confiou a Matriz ao Vector. Esses são apenas 6 dos 13 Primes originais. Se você quiser que eu traga um vídeo falando sobre tudo que você precisa saber sobre os Primes, comenta aí embaixo e dá um like nesse vídeo, que além de eu ser iniciante, então você vai estar me ajudando, eu também vou ficar ciente que vocês querem mais vídeos sobre esse tema aqui, Transformers, né? Ah, e pra dar um spoilerzinho rápido pra vocês, caso vocês queiram um vídeo novo de Transformers, o vídeo dos Primes vai também conter a origem de Fallen, o vilão do segundo filme de Transformers, do Michael Bay, né? Então é isso, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.